Quer aprender a formatar e a interpretar um bom DRE? Eu vou te dar uma breve explicação aqui nesse vídeo para você entender como enxergar bem um DRE, como analisar ele, e vou deixar a planilha aqui gratuitamente para você baixar e aplicar ele na sua empresa. Eu vou direto ao ponto aqui para você ver como é uma ferramenta super poderosa de gestão esse DRE. Essa aqui é uma planilha bem prática, tá? Ela está no Excel para facilitar aí qualquer pessoa aplicar na sua empresa. A gente tem outros modelos também dentro do sistema, de forma automatizada, onde a gente não precisa ficar digitando nada, mas o Excel é normalmente a primeira opção e mais prática aí que serve para todo mundo. Então, esse DRE, ele tem aqui o plano de contas. O plano de contas, ele vai se dividir em subcontas também. Então, você tem esses maisinhos no canto aqui, que você pode abrir ele, você pode abrir total, ou você pode abrir conta por conta aqui. E você tem o detalhe de onde que é esse número aqui, ele é o somatório das células abaixo. Temos mês a mês um do lado do outro, números em reais e em percentual, e alguns totalizadores, que são semestrais, ou anuais. Podem ser também bimestrais ou trimestrais, tá? Depende aí da sua conveniência. Por que não é legal olhar um mês sozinho, isolado? Porque muitas vezes, a título de caixa ou competência, a gente tem algumas distorções. Às vezes eu compro no mês, pago no outro, né? Isso é outro ponto a se discutir. Qual é o regime do meu DRE? Caixa ou competência? A gente tem que tomar cuidado para não misturar caixa e competência. Caixa é o momento onde o dinheiro se movimenta, e competência é o momento que a gente contrata, pratica algo que vai gerar algum financeiro para a gente. Por exemplo, eu faço uma venda hoje e vou receber só o mês que vem. A competência dessa venda é esse mês. E o caixa vai acontecer o mês que vem. Então a gente tem que travar um modelo aqui, ou tudo é caixa ou tudo é competência. Tá? Normalmente, o que é mais prático é somente faturamento é caixa e todo o restante de saída é competência. Assim a gente consegue ter um pouco mais coerência dentro do DRE e ele vai ficar mais confiável também e vai ficar muito mais prático da gente conseguir realizar o seu fechamento mês a mês. Tá? Então, uma vez que eu tenho os meus números todos aqui dentro do DRE de forma confiável, a gente consegue fazer algumas boas análises. Né? Então, essa empresa de modelo que eu trouxe aqui, ela era uma empresa que fechava no vermelho, ela tinha um lucro líquido já negativo. Né? Então a gente tem aqui até a linha lucro líquido, é tudo que aconteceu dentro do mês que diz respeito à operação da empresa. Para baixo do lucro líquido, a gente tem ali o que não diz respeito à operação em si. Por exemplo, o resultado financeiro, que são os nossos passivos, o que eu pago para banco, empréstimos. Né? Se eu pago uma parcela alta hoje de empréstimo, não quer dizer que minha empresa não é lucrativa. Muitas vezes ela é lucrativa, né? Por exemplo, aqui no mês de maio, ó, a empresa tem um lucro positivo, mas ela fecha no vermelho, porque de repente os erros do passado, né, complicam hoje o nosso presente. Então, ela é lucrativa, mas ela fecha no vermelho. Então, a gente precisa criar planos para a gente conseguir recuperar uma empresa quando a gente identifica isso. Tá? Então, nesse modelo aqui, nesse exemplo, aliás, que eu trouxe, tivemos algumas lições de casa para conseguir tirar esse cliente do vermelho e torná-lo uma empresa lucrativa, né? Era uma empresa que fechava aqui todo mês no vermelho e a gente conseguiu reverter. Como que a gente fez isso? Tá? Então aqui já faz parte de uma análise para você entender o quanto isso pode te ajudar aí na interpretação da sua empresa e descobrir quais os problemas que não deixam a sua empresa ter um bom lucro. Né? Então, por exemplo, aqui nessa empresa, a gente descobriu que a matéria-prima e insumos tinham um peso muito alto no custo. Né? Então, o lucro bruto dessa empresa estava praticamente aí com 20%. É muito pouco. Né? Nenhuma empresa que faz produção consegue sobreviver com 20%. O ideal é chegar pelo menos a 30%.
35, aí já começa a ficar um número mais adequado. E de onde que a gente tira esses números? Como eu sei que 35% é um lucro bruto bom? Porque o DRE tem esse poder de descobrir e comparar a gente com o mercado. A gente consegue indicadores de mercado para saber qual é o lucro bruto de determinado segmento, qual é o lucro líquido, qual é o percentual de mão de obra que determinado segmento pratica, e a gente consegue, realizando essas comparações, saber se a nossa empresa está dentro ou está fora dos padrões do nosso segmento. Tá? Então, cada segmento tem números bem diferentes. Eu tenho segmentos que conseguem chegar a 40% de lucro líquido. Já outros segmentos, se tiver 7, 8% de lucro líquido, está ótimo. Né? Então, depende bastante. Tá? Depende bastante do segmento. Então, voltando aqui ao case, matéria-primas e insumos. Né? Como que eu sei que eu posso reverter esse quadro? Primeiro, identificando que o lucro bruto já não está adequado ao segmento. Então, a gente já tem a primeira pista. Né? Então, eu posso ter um problema de gastos excessivos, mão de obra, manutenção, outros custos, ou então a própria matéria-prima em si, nesse caso, que era uma empresa que tinha produto, que produzia para vender. Né? E dependendo do segmento, você é um prestador de serviço, o seu maior custo vai possivelmente ser a mão de obra. Né? Então, nesse caso aqui, ele tinha 32, 32, 33% só de matéria-prima. E a gente tinha mais 6, 7, quase 8 aqui de insumos. Embalagem também tinha um peso considerável. Então, ou seja, tudo isso fazia com que o custo geral fosse puxado para cima, né? Porque o custo geral ele é o somatório de todos esses outros aqui para baixo. Tá? Então, realizando um trabalho de precificação, de gestão de compras, de melhoria de margem, a gente consegue reduzir quanto esse número representa do todo. Esse número aqui, 36,6, por exemplo, ele é quanto esse número representa em frente à receita líquida da empresa. Tá? Então, seguindo esses números, a gente consegue entender qual é o peso de cada um. E feito esse trabalho de gestão de compras, de melhoria de margem, realizando uma precificação estratégica, a gente consegue vender os nossos produtos com valor melhor, consegue negociar melhor. A gente sabe que o mercado não aceita aumento de preço, então existem alguns artifícios para a gente conseguir melhorar a margem. E justamente esse artifício é a precificação estratégica, que já dá assunto aqui para mais de 2 horas de comentário. A precificação estratégica é uma coisa necessária para a gente poder aumentar a margem de uma empresa, reduzindo o custo. Ok? Então, esse custo que antes era aqui de 32% até 36%, a gente teve uma média aqui no primeiro semestre de 34%. Começando a fazer o trabalho todo que eu falei de gestão, de precificação, gestão de compra, comprar melhor, negociar mais, buscar novos fornecedores, melhorar a margem de venda, isso é um trabalho que é feito em conjunto com o comercial, a gente conseguiu puxar um pouquinho para baixo esses números, trazendo para 28, 27. Os insumos também caiu para 4,9, para 5, 5,9, antes ele era quase 7, né? Ok? Então aqui é um exemplo de como a gente identificou e qual é o remédio para consertar isso. Outro exemplo nesse mesmo cliente aqui, a mão de obra. A mão de obra também tinha um peso considerável. A mão de obra tinha 8,8, 9,4, 9,3 e na média aqui do primeiro semestre fechou com 9,1. Nesse segmento, por boas práticas, a mão de obra não deveria pesar tanto, daria para ser mais econômico aqui com mão de obra. Né? A gente tem duas decisões. Ou a gente produz mais com a mesma equipe, ou a gente precisa fazer alguns cortes de pessoas. Tá? Então foi feito um pouquinho de cada coisa aqui. Tá? A gente teve alguns cortes, era em números em reais, agora chegou a bater 50 mil, e aqui mais no finalzinho chegou a 47. Depois teve um aumento expressivo de faturamento, teve que recontratar um pessoal, voltou para 54. Porém, percentualmente, representa 7,3 e antes já chegou a representar até 9,4. Então teve uma boa melhora aqui de praticamente 2%. E adivinha para onde vai esses 2%? Ele vai todo para o lucro líquido da empresa. Né? Então cada 1% que a gente economiza aqui, ele vai sobrar 1% a mais aqui no lucro líquido ou na geração de caixa. Voltando, outra lição de casa aqui, despesas comerciais. Despesas comerciais, a gente tinha aqui uma folha de 48 mil, aliás, folha só não, tem folha, investimentos em marketing, tem vários gastos aqui dentro, ó.
folha de pagamento, a gente tem gastos expressivos com marketing, comissões da equipe, representava 8,2. Só que era um comercial que não tinha tanta capacidade de resposta, né? O marketing não estava lá dando tanto resultado, então foram feitas algumas alterações também. Né? A gente teve aqui mais no finalzinho um aumento na mão de obra, né? A gente acabou turbinando aí a área comercial, colocamos mais 2 pessoas aqui, investimentos em comissão, uma comissão um pouco mais agressiva para quem conseguia atingir as metas, e os investimentos em marketing foram mais bem direcionados, né? A gente gastava ali 11, 12 mil com Google e 5, 6 mil em redes sociais, acabou reduzindo um pouquinho com uma estratégia diferente, mais resultado com menos investimentos. Tá? E percentualmente ficou representando 7,3 aqui no final, né, no último mês. Ó. Chegou a 9,1, 7,8, e lá no passado ele estava em torno de 8 a 9%. Então, percentualmente, a gente conseguiu até melhorar um pouquinho, só que com uma equipe que gera muito mais resultados. Tá? Então, aqui é mais uma conclusão que a gente consegue tirar do DRE. Outra coisa que também pesou bastante aqui, só para a gente fechar, resultado financeiro. O resultado financeiro ele é classificado aqui como aquelas contas que a gente paga referente a empréstimos, financiamentos, ou seja, os passivos, né? Então tinha um valor expressivo na faixa dos 35 mil reais mensais de passivo e teve depois uma renegociação de prazo, então a gente conseguiu aliviar também um pouquinho o caixa aqui, né? De 35 para em torno de 26 mil. E com essas lições de casa feita, o lucro líquido da empresa passou aí de negativo para positivo, entrando dentro da expectativa para o setor dele, né, que é em torno de 20 a 25% de lucro líquido, é um lucro líquido legal. Como ele tem passivo anterior e precisava fazer alguns investimentos, antes não fazia porque não tinha caixa, depois que começou a ter caixa, pôde retomar alguns investimentos, né, e aí a geração de caixa livre ainda assim ficou positiva, né, então, ou seja, a empresa voltou a dar lucro e voltou ao eixo. Além de realizar essa análise, o DRE precisa ser fechado mensalmente. Eu não preciso esperar uma sequência de lucro líquido para descobrir que minha empresa tem um problema. Se você fecha todo mês o DRE, instantaneamente você já percebe que tem algo errado, alguma coisa saiu, o custo do mês já desabou de novo, a mão de obra subiu e a gente tem que ir consertando. Né? Custo é igual unha, tem que cortar todo mês, não tem jeito, ele só vai crescendo, ele cresce, não para de crescer. Né? Também tem outro que diz que custo é escada rolante para cima e vendas é escada rolante para baixo. Se você ficar parado, um vai subir e o outro vai cair. Né? Então o DRE vai te dar todo esse poder de análise aqui para você interpretar corretamente toda a virada de mês da sua empresa. E é uma lição de casa eterna. Nunca pode parar de analisar um DRE, senão você coloca o seu negócio em risco. Tá? Então espero ter ajudado, né, com um pouquinho que eu expliquei aqui, e eu acredito que você já consiga interpretar alguns números da sua empresa. Coloque seus números aqui na planilha, se arrisque a fazer análise. Esses números têm que ser confiáveis, senão você pode ser induzido ao erro, né? Você tem que ter certeza que você tem bons registros, tem bons processos na empresa e que todo mês esse número vai entrar confiável aqui. Aí sim você tem um bom DRE para você analisar. O próximo passo do DRE é começar a projetar. Né? Então, hoje eu estou gravando esse vídeo aqui, não fechamos o novembro ainda, então o último mês é outubro. E novembro já tem a meta aqui. Então, depois que eu fechar novembro, aí eu vou comparar novembro previsto com novembro realizado. E é óbvio que na projeção, a gente vai começar a projetar para melhorar os números, vou começar a puxar para baixo aqueles custos que eu sei que podem ser reduzidos na empresa e minha equipe vai ganhar essa meta. Né? Eu vou ter uma meta para o comprador, por exemplo, ele vai ter um limite de gasto, ele não pode comprar mais que aquilo. E se ele cumprir a meta dele de compras, esse número vai ser cumprido aqui no nosso orçamento. Né? E se nossa equipe de venda cumprir a meta de venda dele, esse número também vai se encaixar. E aí, automaticamente, o meu orçamento aqui para novembro, eu posso ter perto de 20% de geração de caixa. Ok? Então, assim a gente vai se desdobrando aqui os números para o futuro. Pelo menos 6 meses para o futuro. Tem empresas que trabalham com orçamento anual. Chega em dezembro, a gente já projeta o ano inteiro, próximo ano, e depois a gente vai ajustando mês a mês ali conforme algumas distorções vão acontecendo.
Bom, essa planilha vai ficar disponível para download. Você clique aqui embaixo, tem um linkzinho aqui para você realizar o download dessa planilha. Realizando o download dessa planilha, tenho certeza que você vai conseguir aplicar. Aplique na sua empresa, feche todo mês, e você vai ver o quanto o DRE vai ajudar o seu negócio. Tá? Além do DRE, pense também que você tem que ter alguns indicadores adicionais. Busque aqui na nossa matéria também, a gente tem uma outra matéria falando de indicadores, tem também modelos de indicadores para você baixar, e assim você vai melhorando cada vez mais a gestão da sua empresa. Espero ter ajudado aí você nesse momento de organização da sua empresa.